Leitura do livro Construídos para Durar, de Kenneth W. Reagan. Capítulo 4, intitulado Elementos de um Relacionamento Saudável. Vimos em capítulos anteriores que Deus fez a cada um de nós com o desejo e a habilidade de ter um relacionamento com Ele. Também aprendemos que Deus quer que tenhamos relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Antes que olhemos mais de perto os tipos de relacionamento que podemos ter com outras pessoas, vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre relacionamentos à medida que examinamos os elementos de um relacionamento saudável. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 13 ao 18. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde está o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. A partir desse texto de 1 Coríntios 12, podemos ver que todos são importantes para Deus. Primeiro, cada um é importante, porque Deus ama a todos. Segundo, somos todos importantes para Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Terceiro, somos todos importantes para Deus, porque não temos a habilidade de viver a vida sozinhos, somente pelos talentos e habilidades individuais. Todos têm habilidades e talentos diferentes que podem ajudar outros e precisamos da força e dos talentos uns dos outros. Eu gosto do seguinte acróstico para a palavra relacionamento em inglês: relationships, relacionamentos, para mostrar os elementos que são necessários para construir e manter relacionamentos saudáveis. R, alcançando os outros. E, divertindo-se uns com os outros. L, leais uns aos outros. A, disponível uns aos outros. T, confiando uns nos outros. I, interessados uns nos outros. O, sinceros uns com os outros. N, precisando uns dos outros. Apoiando uns aos outros. H, ajudando uns aos outros. I, investindo uns nos outros. P, orando uns pelos outros. S, fortalecendo uns aos outros. Eu quero que você veja em que um relacionamento realmente consiste e quero que entenda que cada uma dessas letras está para um elemento que deve estar presente se o relacionamento for saudável, alcançando os outros. O primeiro elemento é representado pela letra R, que está para alcançando os outros. Deus já nos alcançou através do seu Filho Jesus. E vimos no capítulo 1 a necessidade do nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Vimos na palavra de Deus como Jesus alcançou Pedro depois que este o negou 3 vezes. João 21, do verso 15 ao 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-se-lhe: segue-me. Jesus demonstrou 4 coisas a Pedro nesta passagem das Escrituras. Primeiro, Jesus focou no amor que Deus tinha por Pedro. Segundo, Jesus lembrou a Pedro 3 vezes o chamado de Deus sobre a sua vida. Terceiro, Jesus restaurou o relacionamento de Pedro com ele. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes depois de ter sido traído. E quarto, Jesus capacitou Pedro mais uma vez para ter um relacionamento com ele. Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Havia 12 discípulos, mas Pedro, Tiago e João tinham um relacionamento diferente com o Mestre. Veja, existem muitos tipos diferentes de relacionamentos. Podem existir os conhecidos, amigos íntimos, melhores amigos e assim por diante. Pedro era um amigo íntimo de Jesus, mas na noite em que foi traído, Pedro negou conhecê-lo. Ainda assim, Jesus entendia a importância dos relacionamentos e ele alcançou a Pedro. Se quisermos ter relacionamentos saudáveis, teremos que alcançar outros. Muitas pessoas querem se relacionar com outras, mas não estão dispostas a ajudar, não estão dispostas a se doar. E não haverá qualquer relacionamento até que você esteja disposto a se doar e a fazer o esforço para construir um relacionamento. Deus se doou por meio de dar o seu Filho Jesus, que morreu na cruz. Deus nos alcançou. E se vamos ter um relacionamento com Ele, temos que alcançá-lo em resposta por meio de receber o presente que é o seu Filho. Um relacionamento é uma via de mão dupla e requer que ambas as partes cooperem, divertindo-se uns com os outros. O primeiro elemento para um relacionamento saudável é alcançar os outros. O segundo elemento é divertir-se uns com os outros. Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Nunca subestime o valor de se divertir uns com os outros, com os seus amigos, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Divirta-se e rir juntos são sinais de um relacionamento saudável. Quanto tempo faz que você deu boas risadas junto com seu cônjuge, amigos ou sua família? Victor Borge, um pianista e humorista famoso internacionalmente, disse: rir é a menor distância entre duas pessoas. E Richard Barter, um ministro e autor inglês do século XVII, disse: acompanhe-se dos tipos mais alegres de crentes. Não existe maior alegria do que a alegria dos crentes. O dicionário Merriam-Webster College, 10ª edição, define a alegria como prazer ou diversão, como vista ou acompanhada de risos. Não há mais risos do que os risos dos crentes, pois verdadeiramente temos uma razão para nos alegrarmos e regozijarmos. Não temos que ter alguma coisa que nos jogue para cima. Não temos que tomar algum comprimido ou beber alguma coisa. Nós já temos uma bebida do Espírito Santo. Já temos uma bebida da fonte de água viva. Leais uns aos outros. Portanto, sabemos que o primeiro elemento para um relacionamento saudável é alcançar os outros. O segundo é divertir-se uns com os outros. E o terceiro elemento é a lealdade. Em um relacionamento saudável, é vital que vocês sejam leais uns aos outros. Não pode haver qualquer relacionamento de amizade sem este elemento. Você não pode ser um amigo verdadeiro se você não sabe como ser leal. Alguém poderia dizer: eu simplesmente não consigo encontrar nenhum amigo. Você está fazendo o que a palavra diz? Provérbios 18:24 diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. A Bíblia nos diz que para que possamos ter amigos, devemos nos mostrar amigáveis. Se você quer amigo, você está se mostrando amigável? Você está alcançando outros? Você é alguém com quem se possa contar? Lealdade é uma qualidade de uma pessoa fiel. Um amigo leal é fidedigno, alguém em quem você possa confiar e contar.
E confiança é uma chave para qualquer relacionamento. Os seus familiares e amigos confiam em você? Você é leal o suficiente ao ponto de alguém lhe contar qualquer coisa, não importando o que seja? Se você vai ter um relacionamento bem-sucedido, quando alguém lhe diz algo em caráter sigiloso, aquilo não deve sair dali. Sua habilidade em manter a confiança é uma marca de sua lealdade. Algumas pessoas são leais enquanto é conveniente para elas, mas isso não é lealdade verdadeira. Você não pode ter um relacionamento forte com alguém se não estiver disposto a ser leal, disponíveis uns para os outros. O quarto elemento para um relacionamento saudável é estar disponível uns para os outros. Você mantém um relacionamento seguindo o lema longe dos olhos, longe do coração? Ou seja, enquanto seus amigos estão à vista, você tem um relacionamento com eles. Mas quando eles não estão por perto, você sequer pensa neles. Estar disponível em seus relacionamentos envolve o estar presente quando se é necessário. Em seu relacionamento com Deus, Ele está sempre lá quando você precisa dele. Mas você está lá quando Ele precisa de você? Ele pode contar com você? Quando Ele pede a você que testemunhe para alguém, você está disponível? Em seu relacionamento com outras pessoas, você está disponível? Quando você tem outras coisas que precisa fazer e um amigo pede para falar sobre algo importante, você está disponível? As pessoas podem depositar sua confiança em você? Provérbios 25:19 diz: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. A Bíblia compara o ter confiança em uma pessoa desleal no tempo de angústia com o ter um dente quebrado. O que você faz com o dente quebrado? Ou você o restaura ou extrai. Precisamos examinar os nossos relacionamentos e nos determinarmos a ser amigo fiel, que está disponível para os amigos. Disponibilidade é um elemento vital para construir e manter relacionamentos, confiando uns nos outros. O quinto elemento, estar confiando uns nos outros. Confiança tem que ser conquistada e, para isso, leva-se tempo. É por isso que relacionamentos levam tempo para ser construídos. Casas não são edificadas em um dia, nem tampouco relacionamentos fortes. Você não pode simplesmente dizer, casa, seja construída, e esperar que ela apareça para você morar. Semelhantemente, você não pode simplesmente um belo dia sair e dizer, eu tenho um relacionamento com fulano de tal, e esperar ter um relacionamento significativo com essa pessoa. Não, relacionamentos duradouros são construídos ao longo do tempo. Depois que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e nascemos de novo, ainda temos que construir um relacionamento com Ele. Se vamos realizar o que Deus quer que realizemos e se vamos ser o tipo de amigo que precisamos ser, temos que dedicar tempo, todos os dias, construindo o nosso relacionamento com Deus. Depois, devemos começar a edificar os nossos relacionamentos com outras pessoas. George Eliot, um escritor vitoriano e pensador livre humanitário, uma vez disse: nenhuma alma está desolada desde que ela tenha alguém por quem sinta confiança e reverência. Se você já teve a sua confiança quebrada por alguém, provavelmente você se sinta sozinho e abandonado. Precisamos ser o tipo de amigos em que as pessoas possam confiar. As pessoas podem dizer isso de você. Você pode confiar nele? Se ele disse, ele fará. Confiança também pode ser edificada ou quebrada em relacionamentos profissionais ou entre uma igreja e a comunidade. Por exemplo, a Igreja Bíblica Rema construiu uma bela reputação na cidade de Brook Arrow. Levou anos para construir essa confiança. Anos provando que a nossa palavra é boa. Mas hoje, as autoridades da nossa cidade sabem que, se a Rema disse isso, então ela fará.
Quando mudamos o nosso ministério para Brockton, em 1976, tive uma reunião com as autoridades da cidade e lhes mostrei um projeto para a terra que compramos, os nossos edifícios e assim por diante. Eu quis mostrar a minha ansiedade em cooperar as normas e diretrizes da cidade e construir um relacionamento de confiança mútua. Eles não conheciam, mas nós fizemos tudo o que dissemos que iríamos fazer e a cidade começou a confiar em nós. Hoje, se dissermos que vamos fazer alguma coisa, eles sabem que vamos realizar isso e simplesmente nos perguntam quando isso será feito. As pessoas podem confiar em você? Se você disser que vai fazer alguma coisa, as pessoas podem contar com você para fazer isso? Confiabilidade é um elemento vital para relacionamentos saudáveis. Interessados uns nos outros. Revisando o primeiro elemento para um relacionamento saudável é estar ao alcance dos outros. O segundo elemento é desfrutar um dos outros. O terceiro elemento é lealdade. O quarto elemento de um relacionamento saudável é estar disponível uns para os outros. O quinto elemento é confiar uns nos outros. O sexto elemento para construir um relacionamento forte é demonstrar interesse. Você não pode ter um relacionamento a menos que realmente esteja interessado no outro. Se você quiser estabelecer um relacionamento com outra pessoa, ao invés de tentar fazer com que aquela pessoa se interesse por você, torne-se interessado por ela. Este conselho pode ajudar alguns solteiros. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por alguém é dar a ela toda a nossa atenção. Todos precisamos nos esforçar para dar a nossa atenção completa, porque somos tão ocupados. Às vezes, quando as pessoas falam conosco, não ouvimos realmente o que elas estão dizendo, porque estamos ocupados pensando sobre outras coisas. Não estamos realmente interessados em ouvi-las. Você se interessa genuinamente por outras pessoas? Você jamais cumprirá o plano de Deus para a sua vida se você não estiver interessado na vida das outras pessoas. Você nunca poderá ser o que deveria se não estiver genuinamente interessado na vida dos seus familiares, amigos e irmãos em Cristo. A igreja ao qual você pertence não será bem-sucedida a menos que você se interesse pelas pessoas que sentam perto de você, à sua frente e atrás de você. A igreja não será o que deveria ser, a menos que a equipe pastoral esteja interessada em você e você esteja interessado na equipe pastoral. Se você percebeu a ausência de alguém na igreja por algumas semanas, você está interessado o suficiente para descobrir por que ela tem estado ausente? Talvez você nem conheça a pessoa, mas você sabe que ela não tem estado na igreja porque você geralmente senta ao seu lado. Talvez você tenha que se esforçar um pouco para verificar isso. Talvez você tenha que perguntar a um dos diáconos ou outro membro da igreja. Mas se você estiver realmente interessado, irá dedicar o tempo que for necessário para descobrir se aquela pessoa está doente e precisa de oração, se está passando por alguma outra necessidade ou se simplesmente precisa de alguém para ministrar a ela. Demonstrar interesse pelos outros é uma forma de construir e manter relacionamentos. E quando você semeia interesse, irá colher pessoas que se interessam por você. Sinceros uns com os outros. O sétimo elemento requer que você seja sincero com os outros. Ter um relacionamento significativo com alguém requer certo risco. Você não pode ter um relacionamento se você não é sincero. E ser sincero com alguém significa que você pode ficar vulnerável àquela pessoa. Existe um grau de vulnerabilidade em todo bom relacionamento que você começa, mas o risco vale a pena. Se você vai ter um relacionamento genuíno, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto. Não pode haver fachadas ou hipocrisia no relacionamento se é para ser bem-sucedido. Muitas pessoas colocam uma máscara, mesmo quando tentam estabelecer um relacionamento com Deus. Isso não funciona com ele.
e não funcionará em relacionamentos com pessoas também. Cícero disse: a amizade, por sua natureza, não admite qualquer fingimento ou dissimulação. Ela é genuína e espontânea. Temos que aprender a ser sinceros e verdadeiros conosco, mesmo com Deus e uns com os outros, precisando um dos outros. A letra N na palavra relação, de relacionamentos, em inglês, está para precisando um dos outros e representa o oitavo elemento para um relacionamento saudável. John Donne, um poeta metafísico britânico, disse que nenhum homem é uma ilha. Significa que ninguém é completo em si mesmo. Todos precisam um dos outros. Um dos maiores privilégios na vida é juntar-se com outras pessoas para realizar a vontade de Deus. Mas uma equipe não será bem-sucedida se cada pessoa não puder confiar e depender uma da outra. Se não tivermos relacionamentos uns com os outros, a equipe não será bem-sucedida e a vontade de Deus não será cumprida. Precisamos um dos outros para realizar o trabalho e precisamos de relacionamentos que sejam confiáveis e seguros. À medida que cada um de nós faz a sua parte para alcançar os nossos objetivos e à medida que ajudamos outros a alcançar os seus, seremos bem-sucedidos em cumprir a vontade de Deus. Como Madre Teresa disse uma vez: o que eu posso fazer, você não pode. O que você pode fazer, eu não posso. Mas juntos podemos fazer algo bonito para Deus, sendo um integrante do time. Vimos no início deste capítulo que o corpo de Cristo é formado de muitas partes que trabalham juntas para alcançar um propósito comum. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 13 ao 18. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Esta passagem das Escrituras nos diz que o olho não deveria ficar chateado porque não é o ouvido, e que o ouvido não deveria ficar chateado porque não é o olho. O pé não deveria ficar chateado porque não é a mão, e a mão não deveria ficar chateada porque não é o pé. Cada parte do corpo depende uma das outras. Cada parte é importante no seu lugar e função. No corpo de Cristo, cada parte é importante. Servimos em lugares e funções diferentes, mas cada um de nós tem uma parte a cumprir e precisamos uns dos outros. Os relacionamentos são uma parte vital da saúde geral do corpo. Em um jogo de basquete, apenas um pode receber a glória pela pontuação, mas se ele não tivesse os outros 4 jogadores ajudando, ele não pontuaria. Ele não pode fazer pontos se alguém não passar a bola para ele ou ajudá-lo a ter um tiro direto. Assim como as mãos de cada membro do time são necessárias para passar a bola através da cesta, assim muitas mãos são necessárias para nos ajudar em nossa caminhada diária com Deus. Precisamos de um relacionamento com Deus, mas também precisamos de relacionamento com outras pessoas, apoiando uns aos outros. A letra S em relacionamento está para suportando uns aos outros. Gálatas 6, 2 e 3 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Precisamos apoiar os nossos irmãos quando eles enfrentam problemas e dificuldades. Precisamos do apoio deles quando enfrentamos uma situação negativa. Algumas pessoas religiosas poderiam dizer: bem, eu criei em Deus para isso ou aquilo. Se você tivesse fé, poderia crer em Deus para isto também.
Eu gostaria que as pessoas que pensam desta forma lessem Gálatas 6, verso 2 e 3. A Bíblia nos diz para levarmos as cargas um dos outros. Alguém que pensa que é bom demais para fazer isso está enganando a si mesmo. Ele realmente é um ninguém. Precisamos ajudar as pessoas em tempos de dificuldades e precisamos ajudá-las a serem bem-sucedidas. Foi dito que cada momento glorioso de uma pessoa aconteceu devido a todo o apoio de outras pessoas. Alguns anos atrás, fui convidado para participar de um almoço presencial em Washington. No almoço, eu não podia andar 1 metro sequer que as pessoas me parassem para me dizer algo. Reconheceram-me da plataforma e pediram-me que permanecesse naquele salão cheio de pessoas proeminentes. Durante o almoço, pensei comigo mesmo: eu não poderia estar aqui se não fosse pelos membros da minha igreja. Eles me fazem o pastor que eu sou. Fiquei maravilhado naquele dia, reconhecendo que recebi o convite por causa do meu relacionamento com as pessoas da Igreja Bíblica Rema. Quando eu recebo glória, elas a recebem também, porque nos relacionamos uns com os outros. Talvez haja um astro em cada time, mas o time é bem sucedido, é porque tem parceiros que o apoiam, uma equipe de treinadores que o apoiam e pais ou mentores que o apoiaram durante toda a sua vida. Sem todas aquelas pessoas, ele não seria quem é. Sem os outros no corpo de Cristo, não seríamos quem somos. Levantar e ajudar uns aos outros nos torna quem Deus idealizou que fôssemos, ajudando uns aos outros. A letra H está para ajudando uns aos outros e representa o 10º elemento para um relacionamento saudável. Todos precisarão da ajuda de alguém uma vez ou outra. O grande treinador de basquete John Wooden levou a Universidade da Califórnia a 10 campeonatos nacionais. Um dos seus lemas é: todos os dias tente ajudar alguém que não pode retribuir a sua gentileza. Às vezes, fazemos coisas gentis para pessoas porque queremos alguma coisa em troca. Precisamos ajudar as pessoas que não podem retribuir ou devolver a nossa gentileza. Lucas capítulo 6, verso 32 ao 36. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Devemos ser gentis e ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Esta característica de ajudar outros foi muito bem ilustrada recentemente por um membro de nossa congregação. Ele estava crendo em Deus por provisão financeira para a sua própria família, mas sentiu direção de convidar um casal que acabara de conhecer na igreja para almoçar com sua família. Esse homem, juntamente com sua esposa, levou os visitantes para comer fora, pretendendo pagar a refeição deles. Mas, enquanto estavam todos sentados ali no restaurante, alguém no restaurante pagou toda a conta. Quando você começa a dar aos outros e a ajudar aqueles que não podem retribuir, imagina o que acontece? Bênçãos começam a vir para você. Por quê? Deus recompensa você. Se quisermos construir e conservar relacionamentos fortes, é importante que ajudemos outras pessoas, mesmo quando não recebemos nada em troca. Investindo uns nos outros. A letra I, na palavra relacionamento em inglês, está para investindo uns nos outros. Foi dito, a amizade é como uma conta bancária. Você não pode continuar recorrendo a ela sem realizar depósitos. Os momentos mais felizes da minha vida não foram quando eu recebi alguma coisa, mas quando eu dei alguma coisa.
quando eu investi na vida de alguém. Lembro-me de uma vez, quando estava na estrada pregando, em que coloquei algum dinheiro no bolso de um ministro sem que ele soubesse. Mais tarde eu soube pelo pastor daquela igreja que o homem não tinha dinheiro algum e estava enfrentando algumas circunstâncias bem difíceis. Até o dia de hoje, ele não sabe que eu lhe dei aquele dinheiro, mas aquela foi uma das maiores alegrias da minha vida, dar a ele e ajudá-lo em seu momento de necessidade. Houve muitas vezes onde minha esposa, onde eu colocamos dinheiro na bolsa ou Bíblia de alguém. Gostamos de ajudar e investir em outras pessoas. Se quisermos experimentar relacionamentos saudáveis, teremos que dedicar tempo investindo uns nos outros. Lembre-se, você será muito mais feliz quando realizar um investimento de qualidade na vida de alguém, orando uns pelos outros. O primeiro elemento de um relacionamento saudável é estar ao alcance dos outros. O segundo é desfrutar um dos outros. O terceiro é lealdade. E o quarto elemento de um relacionamento saudável é estar disponível uns para os outros. O quinto elemento é confiar um nos outros. O sexto, ao construir um relacionamento forte, é o interesse uns pelos outros. O sétimo requer que você seja sincero com os outros. A letra N, na palavra relacionamentos em inglês, está para precisando um dos outros. O S para suportando uns aos outros. A letra H está ajudando uns aos outros. E o I para investindo uns nos outros. A letra P está para orando uns pelos outros, que é o 12º elemento para um relacionamento saudável. A Bíblia tem algo a dizer sobre a oração no contexto de relacionamentos. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses 4, verso 12 diz: Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Estas passagens mostram que orar uns pelos outros é extremamente importante em nossos relacionamentos. Temos que dedicar tempo orando pelos nossos irmãos e irmãs no Senhor com todo tipo de oração e súplica. Efésios 6,18. Temos que orar para que os nossos irmãos cresçam e se tornem maduros espiritualmente e tenham tudo o que Deus quer que eles tenham. Colossenses 4,12. Fortalecendo uns aos outros. O último S na palavra relacionamento em inglês está para fortalecendo uns aos outros. A Bíblia nos diz que dois são mais fortes do que um. Os relacionamentos providenciam a força extra de que precisamos em nossos tempos de guerra ou de fraqueza. Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esta passagem das Escrituras nos diz que um cordão de 3 dobras não se quebra rapidamente ou facilmente. Lembra-se da ilustração que eu utilizei para mostrar a força que há nos números? Um graveto é facilmente quebrado, mas uma porção deles, não. Quando nos unimos em relacionamentos, multiplicamos os nossos resultados em vez de apenas somá-los. Existem muitos mais dividendos em multiplicar do que em somar. E quando nos unimos através dos relacionamentos, multiplicamos o nosso sucesso em cumprir a nossa visão. Juntos, podemos realizar mais para Deus. Você precisa de uma tábua de salvação? Relacionamentos são a tábua de salvação do crente, começando com um relacionamento com Jesus Cristo. Sem um relacionamento com Jesus, ninguém tem salvação. Este é o primeiro e mais importante relacionamento que todos devem ter. Se você não tem um relacionamento com Jesus Cristo,
Você sequer é salvo. Você não é nem mesmo nascido de novo, pois o relacionamento mais importante que você pode ter é com Jesus Cristo. Se ainda não fez isto, convide-o para entrar em seu coração hoje e faça dele Senhor e Salvador da sua vida. Como vimos no capítulo 1, uma vez que você tem um relacionamento adequado com Deus através de Jesus Cristo, você pode estabelecer relacionamentos adequados com outras pessoas. Sem um relacionamento adequado com Deus e com os outros, você será limitado na vida. Concentre-se em construir relacionamentos. Primeiro, um relacionamento com o Pai e com Jesus Cristo, e depois, um relacionamento com outros irmãos. Relacionamentos são extremamente importantes para o nosso amadurecimento como cristãos. Está ao alcance dos outros, curtir as pessoas, ser leal e estar disponível para os outros. Confiar uns nos outros, estar interessado e ser sincero. Precisa apoiar e ajudar uns aos outros. Investir em orar por e fortalecer uns aos outros são os que sustentam relacionamentos saudáveis. Capítulo 5. Título: O relacionamento conjugal. Eu creio que o corpo de Cristo é forte somente quando cada membro individualmente se relaciona com Deus, com o seu cônjuge e com sua família. Vimos em capítulos anteriores a importância de um relacionamento com Deus e examinamos os elementos de um relacionamento saudável. Quando falamos sobre relacionamentos, também é importante estudarmos o relacionamento conjugal. Acredito que se os relacionamentos conjugais forem fortes, a família será forte. E se as famílias forem fortes, a igreja será forte. Portanto, vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre o relacionamento conjugal. Começaremos com um dos casamentos mais famosos e aprenderemos algumas lições de Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, verso 18 ao 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem lhe desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Deus deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nesta passagem das Escrituras, vemos que Deus criou o homem originalmente com habilidade e necessidade de relacionamento. Primeiramente, o homem tinha um relacionamento com o próprio Deus. E Deus disse que isso não era suficiente. O homem também foi criado para ter um relacionamento conjugal. Note que o verso 24 não usa a palavra parceira. Diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Isso significa que Deus planejava que o homem tivesse um relacionamento conjugal com uma mulher. Deus não criou Adão e Esteve, ou Eva e Loíse. Ele pôs Adão e Eva juntos, macho e fêmea. Este é o modo bíblico. Antes que eu me estenda no estudo do relacionamento conjugal, deixe-me dizer que se você escolher permanecer solteiro, esta é a sua escolha. Você tem esse direito e não tem nada do que se envergonhar. Para muitas pessoas, o melhor de Deus para elas é que sejam casadas. Entretanto, a coisa mais importante é seguir o plano de Deus para a sua vida. Para o nosso estudo, quero olhar
a última parte de Gênesis, capítulo 2, verso 18, em algumas traduções diferentes. Na versão NVI, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versão Novo Século, far-lhe-ei uma ajudadora que seja adequada. Versão Vida Nova, far-lhe-ei uma companheira adequada para ajudá-lo. Versão Amplificada, farei uma ajudadora adequada, adaptada, complementar para ele. Perceba novamente que Deus criou o homem e o pôs no jardim. O homem tinha um relacionamento perfeito com Deus, através do qual tinha comunhão com ele. O homem tinha um ambiente perfeito no jardim do Éden, cada uma das suas necessidades materiais eram supridas. Ele estava seguro e protegido. E no meio daquela perfeição, Deus disse: não é bom. E criou a mulher para ser a sua ajudadora. Deus criou a mulher para habitar juntamente com o homem e para ser sua companheira, parceira e sócia. Bem no meio daquele ambiente perfeito, Adão precisou de ajuda. E se a maioria dos homens casados fosse hoje admitir, eles estariam em grandes dificuldades se não fossem as suas esposas. Você já ouviu algum marido se referir à sua esposa como a sua melhor metade? Eu alegremente admito que pareceria um palhaço se me vestisse sem a ajuda de minha esposa. Ela harmoniza as minhas roupas e cores e me ajuda em cada área da vida. O que é casamento? O que é casamento? Algumas pessoas descrevem o casamento como a coexistência de duas pessoas. Alguns dizem que é uma aliança entre duas pessoas. Outros dizem que é meramente o resultado formal de duas pessoas apaixonadas. Deixe-me fazê-lo rir um pouco com algumas coisas que são ditas acerca do casamento. Casamento é como girar um bastão ou comer com pauzinhos. Parece fácil até que você tenta. Casamento é como um violino. Depois que a música para, as cordas ainda estão ligadas. Casamento é a aliança entre duas pessoas, uma que nunca esquece de um aniversário e a outra que nunca se lembra de um aniversário. Diz que Adão e Eva tiveram um casamento ideal, porque Adão não teve que ouvir sobre todos os homens com quem Eva poderia ter se casado e Eva não teve que ouvir como a mãe de Adão cozinhava bem. Estas são apenas algumas coisas que se dizem que nos fazem rir, mas muitas pessoas provavelmente diriam que elas se identificam com estas definições de casamento. Acredito que essas observações estão distantes daquilo que Deus planejou para o casamento ser. Deus pretendia que o casamento fosse uma instituição baseada no respeito mútuo e no relacionamento saudável que um homem e uma mulher desenvolvessem entre si. Uma área onde podemos obter conhecimento de Adão e Eva é a área da comunicação. Adão e Eva não se comunicavam eficazmente. Eva não se deu ao trabalho de falar com Adão antes de comer do fruto proibido. Ela não falou com Adão, nem perguntou o que ele pensava sobre as sugestões e ideias do diabo, com respeito ao mandamento de Deus. Adão não foi responsável por conversar com Eva quando ela foi tentada. Ele não lhe disse: não coma da árvore, vamos obedecer a Deus. Obviamente, Adão não se comunicou muito com Eva quando ela lhe deu o fruto, pois ele também comeu. Se você quer ter um bom relacionamento conjugal, comunicação entre o casal deve ser da mais alta prioridade. Ambas comunicação verbal e não verbal. O que é comunicação não verbal? Bem, se você é o marido, você deve saber o significado de levar um chute na canela por baixo da mesa do jantar quando você está dizendo algo que não deveria. Isso é comunicação não verbal. Sua esposa está lhe dizendo para ficar quieto, porque está dando informações demais. E para algum marido que não conhece acerca do chute, estou certo de que conhece o olhar.
Você pode não saber o que disse ou o que fez, mas quando você recebe aquele olhar, você sabe que passou do limite. Estas são algumas ilustrações engraçadas de alguns dos modos como nos comunicamos com as nossas esposas. Mas falando sério, comunicação aberta e cordial é a chave para um relacionamento conjugal saudável. Estou sendo honesto com você acerca de questões reais no casamento. Se quisermos ser bem-sucedidos no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, precisamos aprender a nos comunicar apropriadamente com a nossa companheira e depois nos unirmos para proteger a nossa união de qualquer coisa que venha contra ela. Comunicação é essencialmente importante se quisermos ter um relacionamento conjugal adequado. Eva permitiu que as palavras de Satanás a persuadissem a fazer algo que ela não deveria ter feito. E ela não consultou seu marido antes de fazê-lo. Deus nos deu a nossa esposa para nos ajudar a tomar decisões e nos dar conselhos piedosos. Adão e Eva deveriam ter se comunicado melhor entre si. E se quisermos aprender com os seus erros, precisamos aprender como nos comunicar eficazmente com o nosso cônjuge. Proteja o seu casamento. O relato de Adão e Eva nos ensina que precisamos de boa comunicação com o nosso cônjuge. Outra coisa que podemos aprender é a importância de guardar as nossas afeições e conservá-las direcionadas para o nosso cônjuge e para ninguém mais. Também podemos aprender como guardar o nosso cônjuge das afeições de outra pessoa. Existem pessoas que podem tentar seduzir você ou seu cônjuge, mas se você tem uma boa comunicação, podemos falar sobre isso com o outro e lidar com isso juntos. Não importa onde estejamos em público, quer estejamos juntos ou separados, minha esposa sempre tem os seus olhos em mim. Ela está ciente de onde eu estou no recinto e fico feliz com isso. Se ela ver alguma mulher fazendo algo incomum ou inapropriado, se aproxima, se coloca entre a mulher e eu e pergunta: posso ajudá-la? Isso envia uma mensagem silenciosa dizendo: se você quiser alguma coisa com o meu marido, terá de passar por mim. E eu não acho que isso vai acontecer. Não fuja da responsabilidade. Outra lição que podemos aprender com Adão e Eva é na área de transferir a culpa. Se quando cometermos erros, os admitirmos e assumirmos as responsabilidades por eles, isso ajudará grandemente o nosso relacionamento conjugal. Quando Deus perguntou a Adão se ele tinha comido da árvore, Adão disse a Deus: não é minha culpa, é culpa da minha mulher. Foi a mulher que você me deu. Gênesis 3:12. Mas foi a culpa do próprio Adão. Ele não tinha que comer daquela árvore. Adão culpou Eva por terem sido expulsos do jardim e Eva poderia ter ressentido com Adão por tê-lo responsabilizado. Mas eu realmente acredito que se eles tivessem se comunicado apropriadamente, teriam terminado com uma ideia melhor do que a que tiveram no fim de tudo: comer o fruto e depois transferir a culpa. Mas Adão e Eva não se comunicaram um com o outro. Cada um fez o que quis. E isso é um dos problemas com que os casamentos hoje em dia, as pessoas estão fazendo o que elas querem. No mundo de hoje, em muitas casas, não há um lar. Elas são hotéis, onde os membros da família se hospedam, dormem um pouco, comem alguma coisa e saem novamente. A única comunicação que eles têm é: olá, tenha um bom dia e até logo. A sua casa é um lar ou um hotel? Os membros da sua família passam uns pelos outros enquanto vão para os seus carros? Você tem uma casa, carro, roupas, mas nenhuma comunicação? Só porque você mora com alguém não significa que vai ter automaticamente um bom relacionamento com aquela pessoa. Se você for ter um relacionamento com alguém, você terá que trabalhar nele.
Se você for ter um relacionamento com alguém, terá que investir tempo para conhecer aquela pessoa. Instruções de Deus para o casamento. Na palavra de Deus, encontramos instruções dadas para o relacionamento conjugal. Se as pessoas apenas seguissem essas instruções simples, não teríamos problemas que vimos nos casamentos hoje em dia. Efésios capítulo 5, verso 21 ao 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Desta passagem da Escritura, começamos a ver o relacionamento conjugal apropriado, no qual ambos, marido e mulher, estão submissos a Deus e um ao outro. É certo que a esposa deva submeter ao marido, respeitar o seu próprio marido, como a igreja se submete a Cristo. É certo que o marido deve amar a esposa do modo como Cristo amou a igreja. A que ponto Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja tanto que deu sua própria vida por ela. No relacionamento conjugal, deve haver um cabeça, um líder. Meu pai sempre disse que qualquer coisa com duas cabeças é uma aberração. Em outras palavras, não é normal haver dois líderes em um relacionamento familiar. Na igreja, no trabalho e em casa, alguém tem que ser o líder. A palavra de Deus determinou que o homem, o marido, seja o líder do relacionamento conjugal e da família. Às vezes, a razão pela qual as esposas assumem o controle e se tornam a cabeça espiritual da casa é porque o marido não cumpre o seu papel de acordo com a palavra de Deus. Não estou dizendo que o marido deve dominar como um ditador sobre a casa. Submissão não é forçada, é voluntária. Se você exige submissão de alguém, o máximo que irá obter é tolerância. Cristo nunca exigiu submissão da igreja. A igreja sempre teve autorização para fazer uma escolha voluntária para se submeter ou não a Jesus. Semelhantemente, os maridos não devem forçar as suas esposas a se submeterem, mas devem conduzi-las de tal forma que submeter-se torne-se uma escolha que elas façam alegremente. Se maridos e mulheres simplesmente seguissem as instruções de Efésios 5, do verso 21 ao 33, o marido não pediria à esposa para fazer coisas irreais e irracionais. E a esposa não tentaria tomar o lugar do seu marido como líder no lar. Se o marido se dá para a sua esposa e a ama do modo como Cristo ama a igreja, ela vai querer segui-lo. Como um marido deve amar sua esposa. O que quero dizer quando falo que sua esposa irá querer segui-lo se você estiver amando do modo como Cristo ama a igreja? Como Cristo ama a igreja? Quando descobrimos como ele ama a igreja, descobrimos como um marido deve amar a sua esposa.
E a Bíblia nos dá a resposta claramente em Efésios 5, do verso 25 ao 28. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Se você amar a sua esposa como a si mesmo, como ao seu próprio corpo e como Cristo ama a igreja, você estará muito mais interessado pela necessidade dela do que pelas suas próprias. Isto foi o que Cristo fez pela igreja. Jesus estava muito mais interessado em suprir as nossas necessidades do que as suas próprias. Ele deu sua vida por nós. E se nós, maridos, fizermos pelas nossas esposas o que Cristo fez pela igreja, então todas as necessidades de nossas esposas serão supridas. Se alguém no casamento deve ficar sem sapatos e roupas novas, deve ser o marido e não a esposa ou os filhos. A Bíblia diz que Jesus irá apresentar uma igreja gloriosa. Nossa esposa deve ser gloriosa e bem suprida. É fácil se submeter a alguém que cuida tanto de você e que está disposto a se sacrificar para que você possa ser abençoada. Um marido que começa a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja irá se surpreender ao ver como sua esposa irá recompensá-lo. O relacionamento conjugal é uma via de mão dupla. Precisamos entender que se os maridos, como o cabeça da casa, derem o primeiro passo para fazer o que se espera que façam no relacionamento conjugal, as esposas estarão mais dispostas a fazer o que Deus as criou para fazer, respeitando o papel do seu cônjuge. O casamento foi idealizado para ajudar duas pessoas a fazerem juntas o que uma não poderia fazer sozinha. Foi idealizado para trazer acréscimos às suas vidas. Alguém disse certa vez: por trás de cada homem bem-sucedido existe uma esposa e uma sogra surpreendente. Não sei quanto a você, mas eu sei que sem minha esposa eu não estaria onde estou. Tenho sido abençoado porque minha esposa e eu temos estabelecido um relacionamento baseado na comunicação e respeito mútuos à posição um dos outros no lar. Em mais de 35 anos de casamento, nenhum de nós jamais fez uma compra importante sem consultar o outro. Jamais contradizemos um ao outro ao disciplinar as crianças. Se minha esposa ou eu achasse que o outro estava errado, esperávamos até que estivéssemos na privacidade de nosso quarto, onde as crianças não poderiam nos ouvir dizer: eu acho que você cometeu um erro. Estou falando sobre marido e mulher respeitando mutuamente no que se refere ao papel do outro no relacionamento conjugal. Mas, realmente, no coração de cada elemento de um relacionamento bem-sucedido está a comunicação. É vital para todo relacionamento conjugal que os cônjuges desenvolvam um sistema de comunicação onde eles possam sentar um com o outro e falar a respeito de tudo o que tem que ser falado, sem que nenhum dos dois fique aborrecido. Comunicação eficaz significa sentar e administrar os problemas juntos. Infelizmente, existem muitos lares hoje em dia onde o marido e a esposa não podem sentar e dizer 4 ou 5 frases um para o outro sem que um dos dois esteja com as mãos no pescoço do outro. Um relacionamento conjugal saudável é aquele no qual ambos são capazes de ser verdadeiros um com o outro, sem ficar ofendidos. Em certas situações, você pode olhar para si mesmo e dizer: minha esposa está certa e eu estou errado. Quando você chega ao ponto
em que pode ouvir o que a sua esposa tem a dizer e honestamente olhar para si mesmo e admitir que precisamos mudar, está no caminho para ter um grande relacionamento. Alguns homens são muito machos para admitirem que estão errados ou que precisam mudar. Um homem que passa por cima da sua esposa não é macho, ele é fraco. Quanto mais você desenvolver o seu relacionamento conjugal, mais próximo e mais íntimo você e o seu cônjuge se tornarão. Você irá colher as recompensas e os acréscimos de dois se tornarem um. As recompensas de tratar um ao outro do modo como Deus ordenou. E o seu relacionamento conjugal será mais gratificante do que você jamais poderia imaginar. Um casamento forte é a base para o sucesso. Como vimos, as nossas vidas são feitas de diferentes tipos de relacionamentos. Temos relacionamentos uns com os outros na nossa igreja. Temos relacionamentos com os vizinhos. Temos relacionamentos com parentes. Temos relacionamentos em diferentes áreas de nossa vida. Mas o relacionamento conjugal é o maior e mais importante relacionamento que você tem, próximo ao seu relacionamento com seu Pai Celestial. Certamente, o nosso relacionamento com Deus deve ser forte para que tenhamos um relacionamento conjugal forte. E uma vez que colocamos Deus em primeiro lugar e desenvolvemos um relacionamento conjugal forte, veremos uma mudança em nossos filhos. Então, uma vez que as nossas famílias são fortes, veremos uma mudança em nossa comunidade, no nosso estado e até mesmo em nossa nação. Considerando que o relacionamento conjugal é a base para a nossa família e comunidade, o porquê é o maior de todos os relacionamentos, próximo do relacionamento com Deus. Certamente vale a pena dedicar tempo e esforço para fazê-lo forte. Céu na terra. Eu apenas arranhei a superfície no tocante ao relacionamento conjugal. Eu acredito que o relacionamento conjugal merece todo o esforço, tempo e dinheiro necessários para mantê-los fortes. Através do casamento, podemos compartilhar a nossa vida com outra pessoa e nos tornarmos parceiros junto com ela. O relacionamento conjugal nos ajuda a entender o tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco. Deus quer compartilhar a nossa vida. Ele quer ser nosso parceiro. Lembre-se que o homem foi criado primeiro e Deus disse que não era bom que ele ficasse sozinho. Então, Deus fez uma ajudadora. Perceba que a sua ajudadora não foi feita de uma parte da sua cabeça para você dominar e governar sobre ela. Perceba também que ela não foi feita da planta dos seus pés para que pise sobre ela. Não, a mulher foi tomada do seu lado para permanecer ao seu lado como sua ajudadora. Ela foi tomada da sua costela, a parte do corpo perto do seu coração. Portanto, ela deve ser amada e protegida pelo seu marido. Podemos aprender com os erros que Adão e Eva cometeram com respeito à comunicação no relacionamento conjugal. E nós podemos seguir cada instrução específica que Deus nos deu na Bíblia acerca do relacionamento conjugal. Efésios 5, verso 21 ao 28, nos dá um exemplo piedoso de como um casamento deve funcionar. O homem deve ser o líder, mas a esposa deve estar bem ao seu lado enquanto lideram a sua família. À medida que eles trabalham em unidade e harmonia com Deus, o seu casamento será o céu na terra que deve ser. Mude para melhor. Você quer mudar o seu casamento? Então coloque a palavra de Deus acerca do relacionamento conjugal em prática. Alguém pode dizer, mas isso pode significar que eu vou ter que abrir mão da minha pescaria todos os sábados para passar algum tempo com a minha esposa. Se você se comunicasse com ela, poderia descobrir que ela queria ir pescar com você. E então, vocês poderiam desfrutar de coisas juntos. Não há nada de errado com um cara ir pescar ou jogar golfe. O problema surge quando ele esquece a sua esposa e família e passa todo o seu tempo jogando. Os problemas chegam
quando ele nunca está em casa, conversando e dedicando tempo para sua esposa. À medida que você pratica o que aprendeu, pode estabelecer novas habilidades de comunicação ou fortalecer as que você já tem e melhorar o seu casamento. Todo bom casamento pode ficar melhor e todo casamento difícil pode se tornar uma bênção, à medida que trabalhamos juntos em unidade e harmonia. Podemos manter contenda e divisão fora do nosso meio. Podemos ter um casamento em linha com a palavra de Deus, um casamento sobre o qual o Senhor coloque o seu selo de aprovação. Uma das razões por que você pode não estar vendo a resposta às suas orações é que você não está fazendo o que Deus já escreveu em sua palavra. Deus não pode fazer o que ele quer fazer na sua vida quando você não está vivendo em linha com a Bíblia. Alinhe-se com o que a palavra de Deus tem a dizer e você perceberá que as suas orações acerca do seu casamento começarão a ser respondidas. Se você viver de acordo com o modo de Deus e da sua palavra, as coisas podem mudar para melhor.